Nosso tema de hoje é aí como utilizar processos para tomar decisões econômicas. Já já a gente começa o assunto. Lembrando que hoje essas questões econômicas que a gente está falando é muito mais no sentido de economizar e não no sentido financeiro propriamente dito. Mais focado na eficiência do negócio, né? O empreendedor olhar de fora, de dentro para fora do seu negócio, né? E é isso que muitas vezes faz a diferença, é algo mais que a gente consegue dentro do negócio, tendo eficiência, e com isso vai tendo um lucro maior. Beleza. Vamos lá, vamos aguardando mais uns instantes, o pessoal está entrando, parece que a conexão está bacana. Se tiver, você pode já dar um ok aí. Falar, pessoal, boa noite, estou aqui com vocês e a gente vai identificando as pessoas que estão com a gente. Mais um instantinho, estamos entrando. 2 cliques. Só tem uma seta para frente, você tira uma. Isso. Dois cliques. Beleza, Cezão? Vamos começar aqui, porque o povo já tá na expectativa aí? Tá, as pessoas estão entrando aos poucos aí, e a gente vai começar o assunto. Mais um instantinho, deixa eu só dar uma conferida aqui, nós já vamos. Pessoal que entrou aí, boa noite. Sejam bem-vindos a esse segundo hangout, né? Nosso assunto, César já comentou aqui, né? Importante aí os processos para tomada de decisão, para economizar dentro da empresa, para tornar a empresa mais eficiente, né? Vocês fiquem à vontade mais uma vez para fazer perguntas. Conforme as perguntas forem aparecendo para a gente aqui no chat, nós vamos respondendo. Legal, bacana. Sempre que você fizer uma pergunta, como a gente vai ter pessoas aí de vários lugares diferentes, então você pode colocar o teu nome e tua cidade aí, o pessoal vai identificando você e a gente vai batendo um papo aí, beleza? Beleza, então vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá, começando o tema de hoje, e a gente vai falar de como utilizar processos para tomar decisões econômicas. A gente viu que tem gente entrando agora, só lembrando para você que o foco do que a gente vai trabalhar com vocês hoje, na verdade, bater esse papo e trocar essa ideia, não está ligado à parte financeira. A parte financeira não perca, na próxima terça-feira, a gente vai falar muito mais dessa questão de gestão, de financeiro, de dinheiro, de caixa, mas vamos falar muito mais sobre isso, e vai ser um tema bem bacana mesmo. Mas hoje o foco é no que diz respeito a tornar os processos mais econômicos, e economia de tempo, economia de gente, economia de pessoas. Economia nunca, na verdade, não tem só a ver com pessoas, né, Leandro? Não, muito pelo contrário. Economia, às vezes, numa mudança de processo, algo que você mudou uma coisinha ali, e para mudar o processo tem que parar para pensar, para planejar. Com uma mudança de processo, muitas vezes você pode fazer grandes economias, né? Algo que dentro do processo pode ser reutilizado, você pode fazer grandes economias dentro da tua empresa, né? Como também, muitas vezes, automatizar um processo, né? Às vezes você tem um processo que você depende de uma quantidade grande de mão de obra, você automatizando, você pode economizar em mão de obra, né? E como também reduzir o passivo trabalhista, simplesmente porque automatiza um processo. Exatamente. Eu me lembro de uma certa vez, numa época que eu tinha videolocadora, por exemplo, e na verdade, naquele tempo, há 20 anos atrás, a gente implantou na videolocadora, para vocês terem uma ideia, leitor de código digital.
né? Era algo, assim, absurdo para aquela época. Hoje é comum, entrada de condomínio, tudo quanto é lugar, você tem entrada de informação até através de leitor digital. Qual foi o objetivo da gente colocar numa videolocadora? Então, vocês imaginam o seguinte, uma videolocadora onde passava quase 800 a 900 pessoas num sábado. O que a gente fez implantando aquele leitor de código de vídeo digital? A gente economizar gente, economizar tempo, economizar dor de cabeça para as pessoas. É isso que a gente conseguia naquele momento. O investimento não era tão caro assim, era uma questão de tecnologia, e hoje a gente está muito ligado nessa questão de inovação e tecnologia, e às vezes não são coisas que demandam muito investimento, e naquela época não era. O pessoal tinha muito medo porque era muito novo, e não porque era muito caro. E o que a gente fez aqui na nossa videolocadora, uma pessoa para alugar o filme, ela pegava os filmes na prateleira, ia até o caixa, colocava digital, pegava os filmes e ia embora. Se tornou um processo muito rápido. Imagina num sábado, o quanto de gente que enchia ali naquele lugar, fila, pegando documento, pessoa se era autorizada e não era. Então, uma vez que estava todo mundo cadastrado, o processo ficou muito mais rápido, ficou muito mais seguro, por conta de você pensar em como eu posso economizar alguma coisa, e não necessariamente dinheiro. E às vezes você veja o seguinte, né? Um processo, ele pode deixar o cliente muito mais satisfeito, né? Porque, veja só, esses dias eu estava num restaurante de uma rede, num shopping, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi a eficiência com que eles nos atendiam no pedido. Eu fazia um pedido, esse pedido chegava rapidão, né? Fazia outro pedido, esse pedido chegava rapidão. E assim, tudo que pedia chegava muito rápido, né? E me chamou a atenção, porque o restaurante estava cheio, estava bombando, e a equipe muito eficiente. Quando eu pedi a conta, né, eu perguntei para a moça que estava me atendendo, falou assim, vocês estão nos atendendo rápido assim para a gente comer mais, né? Aí ela falou assim, não, é porque nós temos um processo aqui. E aí me chamou a atenção, eu falei assim, e como é que funciona esse processo? Esse processo é o seguinte, ó, o pedido ele é feito aqui pelo iPod aqui, né? Quando é feito o pedido, já entra numa tela lá dentro da cozinha, né? E ele entra numa sequência, KDS. E a partir do pedido, nós temos 15 minutos para entregar esse pedido na mesa, né? E lá é o seguinte, até os 12 minutos, esse pedido ele fica aparecendo verdinho, né? A partir dos 12 minutos, o pedido aparece amarelo. E quando chega nos 15 minutos, ele fica vermelho e piscando. Então, o povo fica doido para entregar o pedido rapidamente. O que acontece? Quando entrega o pedido rapidamente, o cliente acaba consumindo mais, né? Pedindo mais coisas. E fora que a satisfação pelo atendimento é muito grande, né? E é uma coisa simples, que é visual, né? São 3 cores, verde, amarelo e vermelho, numa tela que fica aparecendo os pedidos, para o pessoal da cozinha ir trabalhando. Exatamente, e olha só, isso é uma questão de você identificar os teus processos. A gente sabe que tem gente que está assistindo aqui a gente, que está tanto no varejo, quanto no serviço, quanto na indústria, e aí você identificar os teus processos e olhar sempre para quem faz, quantas pessoas fazem, o que essas pessoas fazem, se é necessária essa quantidade de pessoas ou não, e quanto tempo essas pessoas fazem. É um pouco do que o Leandro está falando aí. Quanto tempo as pessoas gastam para produzir? Para eles chegarem nesse verde, vermelho, amarelo, eles fizeram o que é mais simples de fazer, que muitos empresários não fazem, que é medir os seus processos. Quanto tempo gasta? Quanto tempo gasta para que o prato seja feito? Quanto tempo gasta para um cliente ser atendido? Vocês querem ver uma coisa importante do varejo? O cliente fica dentro de uma loja, aliás, existe uma pesquisa que diz que quanto mais tempo um cliente fica na loja, maior o ticket médio dele. Então, vai uma dica para vocês aí, a gente vai falar disso mais no final. Quanto mais tempo o cliente fica dentro de um estabelecimento comercial, maior o ticket médio dele. Obviamente, a gente não está falando nada ligado à urgência. Você vai no borracheiro, você quer consertar o teu pneu e ir embora rápido. Não é disso que a gente está falando. Então, você trabalhar conforto, você trabalhar temperatura, você trabalhar com ritmo, isso melhora o ticket médio,
Então, é o seguinte, quando você mede o tempo, de quanto tempo a pessoa vai ficar no caixa, por exemplo, você consegue identificar um monte de coisa que pode ser melhorada lá em função disso. A pessoa pode ficar 30 minutos, 40, 50 dentro de uma loja, mas na hora que ela chega no caixa, ela quer pagar agora. Na tua empresa é desenrolado isso, quando a pessoa chega no caixa? Isso é importante, né? O exemplo que eu tive, como cliente, da posição de cliente, foi exatamente isso. Quanto mais rápido eu era atendido e estando ali, mais eu ia consumindo, mais eu ia gastando. Eu na posição de cliente. Por quê? Por conta do bom atendimento, por conta da rapidez no atendimento, né? Então, assim, não me gerou insatisfação. Muito pelo contrário, me gerou uma satisfação muito grande. E eu queria consumir mais e mais e mais. Por um outro lado, uma vez eu fui num restaurante onde o atendimento era muito, muito demorado, né? As coisas demoravam a chegar. Aí o que aconteceu? Como tudo que eu pedia demorava para chegar, eu cancelei os pedidos e desisti do consumo lá e fui embora com a família. Poderia ter gastado muito mais, né? Então, os processos têm que estar bem definidos dentro da empresa, o processo de atendimento, o processo de execução do serviço, de execução do pedido, tem que estar muito bem definido para atender bem o cliente, sempre no mesmo padrão e sempre com a mesma eficiência, né? Você veja o seguinte, muitas empresas, por exemplo, eu estou citando a questão do restaurante, os restaurantes, tem muitos restaurantes que não têm ficha técnica. Nem ficha técnica de como se faz os pratos, e isso, o que acaba acontecendo? Primeiro, como não tem a ficha técnica, o mesmo produto, ou ele sai feito de várias maneiras, né? Um demora 10 minutos, outro demora 15, outro demora 20, né? Como não tem essa padronização, e cada hora o produto sai de um jeito, cada hora o cliente é atendido de um jeito, isso causa insatisfação e o cliente acaba não voltando mais. E aí a gente volta para a questão de gente, né? De economizar gente. Imagina o seguinte, eu e o Leandro, nós participamos de um reality show em São Paulo chamado Em Frente às Feras, né? Interessante que a candidata que ganhou, que era uma empresa que trabalhava com batata, parece que a gente está falando só de restaurante hoje, mas não é, só para a gente poder deixar os exemplos mais simples para você pensar no teu processo, como as coisas são feitas lá, como você pode economizar no teu processo uma vez que você organiza ele. A gente fez uma pergunta, eu lembro que na primeira eliminatória a gente fez uma pergunta para ela o seguinte, ela queria ganhar o reality show para poder investir o dinheiro dela na empresa dela, obviamente, né? E a gente fez uma pergunta para ela o seguinte, olha quanto isso é interessante para você pensar na tua empresa. A gente perguntou para ela, tá, o que está acontecendo na tua empresa? Ela falou assim, olha, minha empresa é tudo organizado, o problema é que eu tenho tanto cliente que eu não consigo produzir para atender. E aí eu deixo o telefone no gancho. E aí eu falei para ela assim, você deixa o telefone no gancho tocar sem atender? Ela falou, porque como eu sei quanto tempo eu gasto para produzir, a gente está falando de uma microempresária que produzia quase que na garagem de casa batata assada e não falta. Ela falou assim, olha, eu sei quanto tempo eu gasto para produzir, para entregar. E eu prometo isso para os meus clientes, em quanto tempo estou na casa dele. Olha para você ver que coisa interessante. E ela dizia o seguinte, se eu atender o telefone e os meus pedidos forem muitos, eu vou atrasar a entrega. E aí eu prefiro deixar o telefone tocar e não atender o cliente do que atender ele e deixar embora. Por que isso? Porque ela conhecia o processo dela, uma empresa simples, muito boa por sinal, né? À toa que ela ganhou o reality show, Em Frente às Feras, mas ela conhecia o processo dela, podia dar um atendimento para o cliente. Uma outra pergunta que a gente fez para ela foi o seguinte, não, legal, bacana, quem faz tudo lá? Ela falou, eu e mais uma ajudante, 2 ajudantes eu tenho que faz o processo todo. A gente falou, tá, e se você ficar doente, você não puder ir trabalhar, o que vai acontecer? Ela falou, não vai ter problema nenhum, porque as receitas estão todas impressas na frente da onde elas preparam, tudo como tem que ser feito, que quantidade vai, temperatura do forno, quanto tempo fica. Ou seja, trocando em miúdos, todo o processo estava lá descrito. Então, se ela precisasse não ir num dia por alguma eventualidade,
as coisas caminhariam porque ela tinha um processo bem descrito. Gente, porque a gente fala processo bem descrito, pode parecer que é alguma coisa aí de grandes empresas, né, de pequeno e médio mesmo. O que é um processo bem escrito? No caso dela, uma microempresa, né? E aí o processo estava bem escrito ali. César, mas vamos aproveitar um pouquinho aqui para dar boas-vindas aí o pessoal que está chegando, tá? O pessoal da ERD Sistemas, a Cássia Albuquerque está aqui também, Renata Ferreira, Daniel Borba, tá mandando um abraço aí, grande César, o Robson Franco, de São José do Rio Preto, tá aí também. Sejam bem-vindos aí, viu, pessoal? Façam perguntas aí, fiquem à vontade aí. Tamo junto. Né? Legal, pode mandar pergunta que a gente vai trabalhando. Na hora. Legal, exatamente. Pode mandar pergunta que a gente vai respondendo aí. Daniel é um grande amigo de Sorocaba, então a gente tem gente de Sorocaba, São José do Rio Preto, tem gente de tudo quanto é lugar aí, muito bacana. Né? Uma questão importante. Clarice, continuando a questão da Clarice, uma coisa que chama muito a atenção por ser uma microempresa e está com os processos bem definidos, né? Ela estava toda preparada, ela fez o processo de tal maneira que ela está toda preparada para, se ela quiser, franquear a marca, né? Porque aí é uma mudança de paradigma, né? Uma coisa é vender a batata da maneira que ela vende, e outra coisa é vender o próprio negócio. Quando você pensa nessa questão, e é uma mudança de estratégia, você tem que estar com os processos bem escritos. É a receita de bolo ali bem escrita, né? Porque se você não tiver essa receita de bolo de todos os processos da empresa bem escrito, o que acontece? Se o confeiteiro morre, a empresa acaba, né? Então, a Clarice deixava isso pronto, porque numa falta dela, a empresa funcionaria normalmente, sem a dependência dela. E aí tem aquela grande diferença, né? Que uma coisa é você trabalhar na empresa, e outra coisa é você trabalhar a empresa. Estando com os processos bem definidos, você passa a trabalhar muito mais a empresa. Não é isso, Cezão? Exatamente. Aí você trabalha a empresa e não apenas a função, né? A gente, falando um pouco de varejo, por exemplo, né? Tem muitas empresas que trabalham com representação comercial, né? Então, assim, como é que eu vou ter processo em representação comercial? Como é que eu vou ter processo em venda? Existe processo também. Você visita um cliente, você sai do cliente e manda um WhatsApp para o cliente. Você manda na hora que sai do cliente, você manda no final do dia. Você vai mandar e-mail para os seus clientes também, você vai mandar no final da semana, você vai mandar no final do dia. Entendeu? Então, tudo isso, na verdade, é descrever processos e coisas simples, e o que você vai ter uma boa uniformidade dentro da sua empresa, você vai conseguir acompanhar melhor e poder medir o resultado, porque o resultado que funciona para um, funciona para todo mundo. Aí você consegue multiplicar isso, desde que você tenha esses processos e essas coisas simples, e tem bastante gente que entrou agora depois do final do início, muita gente que entrou depois do início do Hangout, e a gente está falando dessa questão de processo. Uma coisa que a gente quer deixar claro aqui é que nem sempre processos têm a ver com grandes indústrias ou têm a ver com coisas muito meticulosas. Então, processos dentro de uma empresa, de uma microempresa, de uma pequena empresa no dia a dia, nada mais é do que como as coisas têm que ser feitas, por quem elas têm que ser feitas e em quanto tempo elas têm que ser feitas. Isso é o que é relevante e importante dentro de uma empresa. Né, Leandro? Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Você veja, muitas vezes, com o processo bem definido e bem escrito, existe a possibilidade também de você receber sugestões de outras pessoas, de funcionários, de colaboradores, para, vamos dizer assim, melhorar esse processo de alguma maneira, ou até reduzir custos, né, desses processos. E para isso, o que é preciso, muitas vezes, é ouvir o funcionário, né? Primeiro, o funcionário precisa conhecer muito bem o processo, né? Saber como faz. E aí ele pode utilizar essa experiência dele para trazer sugestões onde você possa vir a diminuir os custos desse processo. Porque uma coisa, assim, gente, ó, é agir por improviso. Tem muita gente que no dia a dia age na base do improviso, né? Não tem paciência de treinar, quando não tem paciência de treinar, vai lá e acaba fazendo pelo funcionário, né? Por quê? Porque não tem um processo bem definido, não tem um processo
bem escrito. Se tem um processo bem escrito, bem definido, fica mais fácil para treinar. Treina esse funcionário baseado nesse processo que está escrito e também vai ter a oportunidade, se souber a ouvir, obviamente, vai ter a oportunidade de ouvir contribuições do funcionário conforme ele vai desenvolvendo o processo. Beleza, bacana, bem interessante. Pessoal, parece que está tendo uma pequena falha no vídeo aí, só está aparecendo a minha imagem, a imagem do Eleandro não está aparecendo. Agora apareceu a imagem do Eleandro, agora você está vendo o Eleandro aí. Mas acho que a imagem não está linkando, indo e voltando, como ela deveria ir quando a gente está falando. Mas tudo bem, vamos ajustando as coisas aqui, né? A gente estava falando dessa questão dos processos, o quanto é importante você ouvir as pessoas, né? Uma vez que você para ouvir as pessoas, eles vão dizer para você qual é a maneira mais fácil, qual é a maneira mais rápida, muitas vezes até qual é a maneira que custa menos fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele quer tomar decisões, como se trata de processo, como se trata de economizar, ele acha o seguinte, que o funcionário não vai dar boas ideias ou que o colaborador não vai dar boas sugestões, porque isso implica, muitas vezes, em um trabalho mais difícil para ele. Isso não é verdade. Eu tenho um cliente, por exemplo, na verdade, é um bar, uma casa noturna no interior aqui de São Paulo, e para vocês verem, a modernização, quando ele começou a trabalhar com o pessoal, que o atendimento precisaria ser melhor, que os procedimentos poderiam ser melhores, um cara que trabalhava com ele falou, cara, a gente poderia fazer os pedidos todos pelo smartphone. A gente vai até as mesas, faz o pedido no smartphone, hoje tem aplicativos que custam muito barato para isso. Todo o pessoal que trabalha aqui tem smartphone, entendeu? Basta você comprar o aplicativo e a gente começa a usar isso. Então, você vê, a iniciativa partiu dos funcionários. Por quê? Porque partiu dos funcionários da sugestão, porque lá eles tinham um dono, né? Talvez ele esteja aí assistindo a gente também, o Cleiton, da Piraçados, que é um lugar muito bacana em Piracaia, uma pequena cidade aqui perto de Atibaia. Então, essa ideia acabou acontecendo e aparecendo por conta dele ser uma pessoa que ouve os funcionários, que é aberta às sugestões e as coisas melhoraram na empresa dele por conta disso. A gente precisa saber que é necessário isso, né, Leandro? É isso aí. Você veja, às vezes poucas mudanças, a pessoa pode ganhar muito com isso. Por exemplo, uma empresa, um delivery de pizza, eles utilizavam esses aplicativos de pedido que estão no mercado, né? E muitos deles, ou todos eles, cobram comissão para fazer o pedido para essa intermediação de pedido, né? Muito bem. O que ele fez? Ele foi construir desenvolveu um aplicativo dele. Que hoje tem muitos sites colaborativos aí, onde você pode contratar um desenvolvedor, alguma coisa assim, para desenvolver um aplicativo para você. Ele desenvolveu um aplicativo para a pizzaria dele, né? E eliminou, de certa maneira, esse custo que ele tinha nos pedidos dele. Isso foi uma economia grande, porque fazia diferença no resultado dele. Quer dizer, uma simples mudança de processo. Faz a diferença no resultado. E continuou recebendo os pedidos normalmente. Esse aplicativo funcionava como um cardápio online, a pessoa ia lá, selecionava o que queria, como queria, e enviava o pedido para ele. Um aplicativo bem simples, mas que trouxe uma grande economia. Legal, bacana. É verdade, Leandro. E às vezes, assim, isso tanto pode estar ligado a um aplicativo, isso pode estar ligado a um móvel que muda de lugar, isso pode estar ligado a uma máquina que vai de um canto para o outro. Eu queria dar um alô aí para o pessoal lá da Machado Pneus, que acabou de entrar aí também, cliente nosso, né? E lá aconteceu uma coisa muito parecida agora há uma semana. A recepção trocou de um lugar para o outro. Então, simples assim, um móvel de recepção que mudou para um lugar para o outro, o atendimento ficou melhor. O processo de atendimento ficou melhor para o cliente, ficou melhor para quem trabalha na empresa, por conta de um móvel que mudou de um lugar para o outro. É interessante a gente fazer esse tipo de avaliação nos nossos processos.
Eu queria adiantar um pouquinho do nosso assunto. A gente falou muito de pessoas e tal, da questão de tempo, que a gente medir quanto tempo gasta, que a gente medir como as coisas são feitas, se podem ser feitas de maneira diferente, como tem gente entrando agora, só para a gente dar uma recapitulada, então, é importante você, quando vai falar dos processos da empresa, você saber como isso é feito, quanto tempo gasta para ser feito, medir isso, e, sobretudo, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter uma capacidade boa de ouvir as pessoas, porque, na maioria das vezes, são eles quem fazem. A parte do processo importante são as pessoas que fazem. Quando você ouve delas, coisas bem objetivas mesmo. Como podemos fazer isso melhor? Como podemos fazer isso mais rápido? Como podemos fazer isso gastando menos dinheiro? Como podemos fazer isso ocupando menos gente? Essas perguntas que são importantes, muitas vezes são respondidas por eles. Uma coisa importante também é conhecer o próprio negócio e o público, né? Porque, assim, eu vejo em alguns casos de restaurante self-service por quilo, por exemplo, né? Um restaurante self-service, ele atende a necessidade de alimentação, obviamente, né? Mas quem procura um restaurante self-service também quer ganhar tempo, não é assim? Muitas vezes você chega num restaurante self-service e empaca na fila para fazer o seu prato. Por quê? Porque o layout não está bem arrumado ali, né? O layout do balcão onde você pega a alimentação não está bem arrumado. E o que acontece? Você já começa a perder tempo ali, porque o layout não está certo, né? Outra coisa, às vezes você acaba de fazer o seu prato, se alimenta, mas quando chega na hora de fazer o pagamento, chega na hora de fazer o pagamento, você perde tempo no caixa. Por quê? Mais uma vez, por questão do layout do restaurante, que não está adequado. Por quê? Porque não está focado na questão da eficiência, para dar mais rapidez ao atendimento, para que o cliente vá lá, se alimente e saia rapidamente para fazer o que é necessário. Porque, assim, quem procura um restaurante self-service, ele quer unir uma boa alimentação com economia de tempo. E o dono desses restaurantes, o empreendedor que tem restaurante, tem que estar focado no layout ali, né? Tanto no layout do restaurante em si, para o atendimento ao cliente, quanto no layout da cozinha, muitas vezes para fazer a reposição do prato que está lá se acabando. Legal, bacana. Vamos lá. Uma outra questão importante quando a gente fala de processos, né, dentro de uma empresa, seja ela de serviço, seja de comércio, indústria, uma questão importante que a gente poderia tratar e discutir um pouco aqui agora também é a questão relacionada ao custo, né? Quanto custa o que você faz? Quanto custa quem faz? Né? Muitas vezes empresários se enganam e quando querem tratar de custo, contratando, por exemplo, mais gente mais barata. Isso resolveria o teu problema? Contratar mais gente e pessoas mais baratas? Isso é interessante para pensar. Se você não está precisando, na verdade, de pessoas que sejam um pouco mais especializadas, que te tragam um retorno melhor, e você precisa avaliar isso no final da conta no mês. Sabe, uma coisa que você falou de trazer pessoas mais especializadas, né? Às vezes é necessário pessoas que tenham iniciativa especializada, mas que tenham iniciativa também, né? Tem uma empresa em Itatiba que faz maquinário para gráficas, né? Que é a Bobst. E eu conheço uma pessoa que trabalha lá dentro. E ele deu uma sugestão para o pessoal lá dentro da empresa que deu uma grande economia, né? O que era? Eles utilizavam para embalar as peças, aquele saquinho plástico, tipo zip, entendeu? E o que acontecia? A maioria daqueles saquinhos eram jogados fora, né? Ele saía, era fabricada a peça, embalava o saquinho, ia para a linha de produção, tirava a peça do saquinho e jogava o saquinho fora.
Esse saquinho, a maioria deles dava para ser reaproveitado, 95% dava para ser reaproveitado, porque apenas 5% desses saquinhos estavam contaminados, por exemplo, por graxa das peças, né? Então, daria para reaproveitar muito. E um funcionário, como muita iniciativa, um funcionário chamado Alexandre, ele sugeriu que fosse reaproveitado esses saquinhos, né? E o gerente lá, muito, muito bacana, e que sabia ouvir, o gerente de produção, sabia ouvir os funcionários, pô, vamos aplicar esse negócio. Bom, enfim, eles saíram de um gasto de aproximadamente R$20 mil por mês, com esses saquinhos Zip, para um gasto de menos de R$1.000. Veja a economia que foi feita por conta do reaproveitamento do material, da matéria-prima ali, né, do material que é empregado na fabricação da peça. Isso, vamos dizer assim, 18 mil por mês. Imagine no ano o quanto a economia, multiplica por 12 aí, quanto dá, né? Então, às vezes, é importante saber ouvir, você pode colocar como estratégia dentro da empresa para que os funcionários contribuam, uma premiação, né, uma participação na economia, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso ajuda bastante. Legal, bacana. Porque o que o Leandro está dizendo é tanto a capacidade de você, obviamente, colocar pessoas que têm iniciativa e que isso vai impactar diretamente no resultado que você está tendo. Eu tenho um cunhado, um cara muito empreendedor, que trabalha com soja, mas também com produção de leite no interior de Goiás, o Alessandro. E veja bem, ele teve que tomar uma iniciativa importante nos últimos meses, em função de processo e produtividade. Você imagina o seguinte, ele tinha uma equipe que tirava leite e produzir leite é algo trabalhoso e complicado. Imagina se das 4 horas da manhã começa o primeiro turno, acaba 11 horas da noite numa fazenda, né? E isso é uma das atividades principais dele. Pessoa certa no lugar certo é melhorar o processo. O processo estava caminhando bem, mas em alguns momentos tinha algumas perdas muito grandes por conta de não ter uma pessoa, um líder naquele lugar. Ele já chegou a perder, por exemplo, um caminhão de leite por conta de uma pequena falha no processo, não por causa das pessoas em si. Porque não tinha uma pessoa liderando essas pessoas em si. E você costuma ter quem lidera, quem coordena os processos? A gente está falando aqui de custos. Pode ser que você organize bem os seus processos, pode ser que você organize bem como as coisas têm que ser feitas, você organiza bem o que é feito por quem e quando, mas aí você não tem um líder, não tem alguém que vai acompanhar se esses processos estão sendo feitos. Então, você imagina o seguinte, por pequenos mas ele perdia um caminhão inteiro de leite. Isso deixou de acontecer quando ele pôs um cara a mais, né? Quando ele colocou um cara a mais na produção, mas para liderar isso, e era um garoto. Era um garoto, mas ele entendia. Na verdade, trabalhava junto com eles lá desde muito tempo. Esse garoto assumiu a liderança, de acompanhar, de monitorar, de revisar, de resolver um monte de coisas que às vezes meu cunhado não podia dar liberdade dele, mas que esse garoto era capaz de fazer. O processo caminhava como um todo, tinha menos percas, tudo caminhava muito bem por conta de cuidar disso. Então, cuidar de custo não necessariamente significa ter menos gente. Pode ser que sim, mas precisa ser avaliado se de repente não é uma peça a mais. Às vezes tem gente que pensa que o fato de ter mais um funcionário é mais uma despesa, né? E muito pelo contrário, ter mais um funcionário, nesse caso, foi um grande do investimento, né? Uma vez eu conversando com uma dentista, ela tinha demitido a secretária dela. Por quê? Porque, segundo ela, a secretária era uma despesa a mais para ela. Agora, você veja como isso, no fim, acaba sendo uma economia porca, né? É uma economia que gera porcaria. Ela demitiu a secretária, ficou sem secretária. Eu perguntei para ela assim, vem cá, e se você está atendendo um paciente, o telefone toca, quem é que atende?
Esse paciente tinha um paciente novo, querendo marcar uma consulta, né? Ela falou assim, não dá para parar de atender o paciente para ir atender o telefone. Eu falei, o que pode acontecer com esse paciente? Falei, procurar outro dentista. Falei, pois é. Como é que você faz? A porta da sua recepção fica aberta quando você está atendendo algum paciente? Não, a porta da recepção fica trancada. E se chegar alguém lá e bater, e nesse momento você está atendendo um paciente, quem é que atende? Não, ele vai ter que esperar até eu acabar de atender o paciente, para depois ele ser atendido. Eu falei, então, e o que pode acontecer também com esse paciente? Ele ir embora e procurar outro dentista. Eu falei, então, o fato de demitir a secretária, pensando numa economia, isso não pode ter sido um tiro no pé? Ela falou, eu acho que sim, né? Mas é que a despesa era muito grande. Então, assim, às vezes tem algumas pessoas que querem fazer economia, mas é uma economia porca, uma economia que gera uma porcaria, entendeu? Ou acaba prejudicando ainda mais os resultados. Cezão já viu isso em outros casos também, né, Cezão? Tem gente que desliga, inclusive, o telefone, né? Bota aquelas chaves no telefone. Eu já vi isso. Empresa que na hora do almoço, o cara não deixa o celular lá porque o funcionário pode usar o celular para coisa pessoal. Antigamente o pessoal trancava o telefone, né, na hora do almoço. Hoje leva o celular, guarda o celular da empresa e de repente perde muito negócio por causa disso. O que a gente está falando aqui é que quando a gente vai falar de custos, e é uma frase boa essa daí, eu acho que você pode guardar ela para você, existe economia que gera porcaria, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tive um cliente esses dias e na verdade, se tratava de uma boutique, né? Era uma boutique de roupa fina para mulheres de classe A, top, enfim, né? E ela muito preocupada com os custos. Então, legal, eu preciso adequar toda a minha empresa aqui para adequar os custos dentro daquilo que é necessário adequar. E aí, uma das coisas que ela me disse é o seguinte, você não acha que o ar-condicionado, por exemplo, você acha que precisa ficar ligado o dia todo? Né? Porque, de repente, de manhã não está tão calor assim. Aí, imagina o seguinte, uma mulher que trabalha com boutique, roupas finas, clientes top, AA, que o nível de exigência, obviamente, é lá em cima, pensando na alternativa de desligar o ar-condicionado parte do dia para poder economizar energia. Vocês imaginam o que causaria uma cliente entrar dentro da loja dela e sentir calor? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Óbvio que o Eleandro deu um exemplo muito bem dado, que algumas pequenas mudanças, algumas pequenas sugestões que você ouve deles, dos funcionários, ou que você mesmo identifica, pode reduzir seu custo muito. E melhorar o teu processo, ter um processo mais enxuto, um processo com menos custos, um processo que vai te dar mais lucro lá no final. Se bem que nós vamos falar dessa parte mais no próximo Hangout, ok? Então, no próximo Hangout, não perca, a gente vai falar mais dessa questão financeira. Mas você pode ter nos teus processos enxugar. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa economia que gera porcaria. É mais ou menos você chegar numa padaria de manhãzinha e tá lá metade das luzes apagadas. O cara tá economizando energia, só que você vê metade da luz apagada, você vai ver lá um ambiente meio escuro, você vai ver um lugar que não tá muito legal, a sensação que você tem de que tá fechando, você não quer mais ir lá. Então é muito importante isso. A gente, para quem já fez Empretec, vai se lembrar do que eu vou falar aqui. Para quem já passou pelo desafio empreendedor, também vai se lembrar. Sempre que a gente trabalha isso, que a gente está conversando com vocês, e processos, eles normalmente estão dentro da exigência de qualidade e eficiência, a gente está falando de um triângulo, né? Um triângulo onde tem lá qualidade, custo e tempo. Então, nos teus processos, você precisa cuidar do custo? Precisa. Você precisa cuidar do tempo? Obviamente que você precisa. Ninguém vai querer consumir na tua empresa se você gasta mais tempo que o que o teu concorrente gasta pelo mesmo serviço, né? Então, mas você precisa cuidar do custo, cuidar do tempo, mas você tem que cuidar da qualidade também. Se a qualidade cair, então não adianta você mexer no processo, você está mexendo na ponta errada. Beleza, Leandro? Eu penso, César, que assim, o empreendedor ele precisa estar bem focado nesses três pontos, mas alinhar esses 3 pontos focado ao seu público, né? Porque se ele não tiver focado no seu público, ele pode
de certa maneira, até espantar o povo, né? Porque, às vezes, ele pode fazer uma mudança que, perante aquele público, pode estar reduzindo a qualidade. Por exemplo, essa questão de diminuir a luz, né? Eu fui num restaurante no sábado para almoçar, e quando eu parei no estacionamento, o restaurante estava todo apagado, né? Aí eu falei assim, cara, todo apagado é um restaurante mais para a noite, para o dia não rola, né? E eu acabei indo embora por conta disso. Por um outro lado, eu já vi situações onde o empreendedor, ele melhora tanto ali o ambiente, né? De tal maneira, ele quer dar uma sofisticação tão grande que o público dele olha para aquilo e fala assim, nossa, isso aí não é mais para mim, né? Encareceu demais. Então, sempre que for fazer uma mudança de qualidade, mexer em algum desses vértices vamos dizer assim, em algum desses pontos, tem que ficar focado também no público, para que não espante as pessoas de alguma maneira, seja porque aumentou o preço, seja porque aumentou o tempo, ou seja porque melhorou, diminuiu demais a qualidade, né? Então tem que estar focado nessas questões para não fazer bobagem. Exatamente, e aí tem a questão, tem o cliente externo, tem o cliente interno, né? Isso que o Leandro está falando de satisfação de cliente, eu vi isso muito numa lavanderia, uma lavanderia de Ribeirão Preto. Quando a gente começou a fazer o trabalho com eles, porque às vezes a gente pensa, sempre atrelado essa questão do custo. Cara, a lavanderia atendia tanto hotel e era tão cheia, eu não consigo explicar para vocês aqui o quanto aquilo era, como é que eu posso dizer, entupido de máquina, lavadeiras, máquina de lavar roupa, secadoras. Cara, era uma loucura. As pessoas se esbarravam lá dentro o tempo inteiro. Eu estou falando isso para quê? Pra você pensar como as coisas acontecem dentro da tua empresa. Você tem um cliente interno, você tem alguém que precisa estar num certo nível satisfeito lá dentro, senão isso vai atrapalhar direto a produtividade da tua empresa. Cara, e lá era tudo tão difícil, e eles não conseguiam aumentar clientes, nem pegar mais clientes novos, porque, obviamente, eles precisariam contratar mais pessoas para isso. E eles não contratavam mais pessoas, vocês sabem por qual razão? Eles não conseguiam manter, eles contratavam, as pessoas saíam, e eles falavam assim, cara, se eu pegar mais 2 ou 3 clientes, eu preciso aumentar o meu quadro de funcionários. Eu estou tendo que contratar as pessoas que estão saindo, não consigo manter o meu quadro de funcionários, imagina aumentar. Por que os funcionários deles não paravam lá? Por conta do ambiente que era muito ruim, por conta da estrutura que era ruim. Não estou falando das máquinas, das pessoas, e como as coisas eram divididas. O lugar era tão cheio, tão entupido de gente, de coisas, que não tinha jeito de trazer clientes. Ele estava, na verdade, ele tinha atingido o gargalo dele por conta do processo dele. Imagina o seguinte, eles precisavam contratar pelo menos mais umas 4 pessoas. 4 pessoas hoje, isso custaria aí pelo menos uns 6 mil reais, mais encargos, e custar pelo menos mais uns 8 mil reais. Eles trocaram de ponto, eles trocaram de lugar. Eles pagaram 2 mil reais a mais para um lugar mais espaçoso, num lugar melhor, onde eles puderam organizar melhor, não contrataram mais ninguém, as pessoas ficaram muito mais satisfeitas, o layout foi muito mais bem organizado, mais espaçoso, as pessoas não iam embora mais, não pediam a conta, começavam a trabalhar lá e continuavam trabalhando lá. Conseguiu trazer mais cliente, conseguiu aumentar o faturamento dele, sem contratar mais pessoas. Precisaria contratar 4 pessoas, na verdade, mudando de ponto com 2 mil reais a mais de aluguel, ele resolveu o problema dele. Então, a gente precisa tomar cuidado se eu preciso gastar mais mesmo ou não, e com que eu preciso gastar mais para melhorar o meu processo. Às vezes eu estou botando o foco na situação errada. Você veja como é uma coisa, né? Quando a pessoa... Você tocou num assunto de lavanderia, eu me lembrei de um outro caso, de uma pessoa do Empretec, onde ele tinha uma lavanderia, e ele achava que os funcionários, na cabeça dele, estavam muito desleixados lá do fundo, lá onde lavava, passava. Por quê? Porque não estava vendo que as roupas estavam saindo manchadas de lá de dentro, né? E
Muitas vezes ele entregava a roupa para o cliente saía e depois voltava reclamando, tá sujo aqui, não limparam aqui, etc. E ele achava que era má vontade dos funcionários, que os funcionários ali do fundo, da parte de lavagem e de passar roupa, estavam querendo ser demitidos. Por isso eles estavam de sacanagem, vamos dizer assim, né? Ele achava isso. Mas os funcionários, inclusive, pediam muito para ele, para trocar a iluminação do local onde eles faziam a lavagem da roupa, como também passavam a roupa ali, né? E ele sempre muito reticente a esse respeito, né? Um belo dia, um cliente voltou para reclamar de uma roupa que estava suja, não tinha saído a mancha que ele tinha pedido para tirar, né? E ele, muito nervoso, pegou essa roupa e foi lá para o fundo, na área de lavagem, e onde passava as roupas, para fazer a reclamação e já logo dar uma esculhambação nos funcionários, né? Quando ele chegou lá no fundo, com a roupa na mão, que ele foi mostrar para as funcionárias, a mancha não aparecia. Olha só que coisa, a mancha não aparecia. Aí ele foi lá para frente de novo, a mancha aparecia e voltou. Aí ele voltou lá para a área de lavagem, a mancha não aparecia. Um detalhe, apenas um detalhe, a iluminação estava atrapalhando ele. Iluminação que os funcionários já vinham dizendo para ele trocar, mas que ele estava teimoso, estava reticente para mudar essas lâmpadas dessa área. O que acontecia? Os funcionários lavavam a roupa no maquinário, ia passar e não percebia que não tinha saído a mancha, por conta da iluminação. Depois que ele trocou a iluminação, tudo se resolveu e as coisas começaram a sair muito bem feitas, né? Às vezes, o funcionário está falando ali, está te dando uma oportunidade para você consertar um problema. Tem funcionário que ajuda, mas tem empreendedor, tem empresário, né? Porque empreendedor é aquele que ouve, né? Tem muito empresário que não é empreendedor. E aí, não escuta o funcionário, porque acha que sempre tem razão. E por falar em oportunidade, gente, eu já queria aproveitar o seguinte, ó. Durante o Hangout aí, nós estamos com uma oportunidade excelente para vocês aí. Qual que é a oportunidade? Vocês comprando o passaporte empreendedor por R$ 599, com mais R$1, você leva também o passaporte básico. Entenderam, gente? Então, ó, por R$600, vocês podem comprar 2 passaportes, 2 entradas para o Turnkey 2018. Beleza? Entra aí no link, ó, www.turnkey.com.br/hangout2 e lá tem o link para você fazer a compra. R$ 599, comprando o passaporte empreendedor por R$ 599, mais R$1, você leva o passaporte básico também. Então, aproveita essa oportunidade que ela vai só até meia-noite hoje, para quem está aqui no Hangout, tá, gente? Aproveita para fazer essa compra. Beleza. Olha só como é que é a questão de oportunidade, né? Oportunidade, quando a gente enxerga uma oportunidade, tem que aproveitar. Todas essas coisas que a gente está falando aqui, e para quem já assistiu o primeiro Hangout lá, e a gente falou de liderança, nesse a gente está falando de processo, no próximo Hangout a gente vai falar um pouco mais sobre finanças e essas coisas. Gente, isso durante o Turning Key 2018, a gente vai ter lá 10 especialistas, cada um em uma área diferente, justamente para que você traga a responsabilidade para você e não perca as oportunidades que você está perdendo. A gente sabe que muitas oportunidades estão na nossa frente, o Brasil fala muito de crise, mas essa crise, olha, para a maioria dos meus clientes, elas já passaram porque eles estão trazendo para si o quê? Autorresponsabilização. E a gente vai falar muito disso no Turnkey. Cada especialista na sua área de vendas, área de comércio, área de marketing, área de mercado digital, área de sentimento, empreendedorismo, autorresponsabilização. Nós vamos ter vários especialistas lá, cada um na sua área, para quê? Para que você possa definir o teu 2018, virar a chave e começar nele de maneira diferente. Por isso a gente está colocando essa oportunidade aqui, ó. Uma oportunidade para você virar a chave na tua empresa, mas não virar a chave sozinho. Então, o que o Leandro falou, a gente está colocando o link aí para você, mas se você não achar o link, é turnkey.com.br
hangout2, que é o do Hangout de hoje. E aí você compra um passaporte empreendedor e vai levar mais um passaporte por R$1. Para quem? Para quem levar esse passaporte? Para alguém que vai virar a chave junto com você. Beleza? Essa promoção só até meia-noite. Seguindo o nosso assunto, eu não sei se vocês estão percebendo, mas sempre que a gente trata de processo, a gente está ligando uma outra coisa junto, que é a questão da iniciativa. Iniciativa de ir lá e fazer. Né? Então, a gente vai trabalhar muito isso também. Então, quando você está lidando com os processos dentro da tua empresa, então você precisa, num primeiro momento, você ter a iniciativa de enxergar as coisas como elas acontecem, enxergar as pessoas como elas são feitas, enxergar o tempo que as coisas gastam para serem feitas, enxergar o custo, mas tudo isso parte de você. E você disseminar nas pessoas que trabalham junto com você, terem iniciativa também. Eu gosto de dizer que é melhor você ter junto com você uma pessoa que tem iniciativa, muitas vezes não faz tudo exatamente da maneira que você quer, mas seja uma pessoa que faça aquilo que precisa ser feito. Porque é muito mais fácil você corrigir algo que está errado do que você perder um monte de oportunidades ou ter grandes problemas por coisas que não foram feitas, né? Aliás, existe um provérbio chinês que diz que o arrependimento de não ter feito algo é sempre maior do que o de ter feito. Então, eu procuro ter comigo também pessoas que têm iniciativa e que façam as coisas. Quando a gente volta para o tema que a gente está trabalhando hoje, que é trabalhar processos, como é que você gera economia trabalhando o processo de maneira inteligente, uma das coisas mais inteligentes que você precisa fazer é ter na tua equipe pessoas ligadas aos processos internos que são importantes para você, pessoas que têm iniciativa. Você já vai sair muito na frente, né, Leandro? Sem dúvida nenhuma, né? Tem algumas pessoas, César, que eu tenho visto, assim, que estão pensando com essa nova lei da terceirização, estão pensando em terceirizar, né? E uma palavra bem propícia para esse momento é cuidado. Cuidado ao terceirizar, né? Cuidado ao querer pegar seu funcionário, demitir e colocar ele como MEI. Entendeu? Isso pode gerar um problema para você. E essa economia pode lhe trazer um custo muito mais alto em relação a isso, né? Então, gente, a lei está aí, obviamente, e tudo mais, mas tem que consultar alguns especialistas aí, consultar advogado, para ver o que pode e o que não pode, né? Esses dias teve uma discussão fervorosa aí num grupo de WhatsApp em relação a essa questão. O que você acha disso aí, César? É muito importante, porque toda empresa, né, cara, você pensa aí, você que está assistindo nosso Hangout, pensa em como funcionam as coisas na sua empresa. Sempre você vai ter questões que são chave. Tive uma cliente agora em Bragança Paulista, e ela produz uniforme. E lá, quando a gente começou o trabalho, terceirizava-se praticamente tudo, né? E para algumas empresas é um bom caminho, né? Você imagina uma empresa de uniforme onde você terceiriza praticamente tudo. Beleza, tem uma coisa que não pode ser terceirizada. Alguns pequenos pedidos ela precisava fazer dentro da empresa, até para poder atender alguns clientes emergencialmente, e não perder um bom cliente porque queria algum pedido pequeno. Então, o que a gente fez lá, né? Levando em consideração essa modernização da terceirização. Ela precisa deixar de terceirizar? Não, mas um mínimo ela precisa fazer dentro da empresa dela, porque ela poderia aproveitar essa pessoa que fazia esse mínimo para ser também o que é controle de qualidade. E controle de qualidade é algo que você não pode, teoricamente, você não pode terceirizar. Então, a gente passou a ter uma empresa onde praticamente se terceiriza quase tudo, mas ter alguém dentro da empresa que dava uma olhada nesse material e acompanhava isso antes que isso fosse para grandes empresas. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque, obviamente, você pode estar pensando em terceirizar alguma coisa dentro da sua empresa. Esse é um bom caminho? Esse é um bom caminho se você puder controlar o processo de como isso vai ser feito fora. César, tem algumas partes dentro da minha empresa que eu não posso terceirizar de maneira nenhuma? Tem coisa dentro da sua empresa que você não pode terceirizar de maneira nenhuma. Então, é identificar dentro dos teus processos o que pode ser terceirizado, o que não pode ser terceirizado, identificar se o processo vai continuar sendo mantido na mesma qualidade. Obviamente, que terceirizar ou não, você precisa levar em consideração os custos disso também. E custos a gente vai trabalhar no próximo Hangout, essa questão mais financeira do negócio.
E aí, para terceirizar, também tem que ter o cuidado de ter os processos muito bem definidos, né? Para quê? Para estabelecer um padrão, né? Porque senão você tem 10 terceirizados aí e cada um faz de um jeito. Isso pode te atrapalhar teu negócio, isso pode inviabilizar teu negócio, porque cada produto sai de um jeito, né? Então, tem que tomar cuidado com essas questões. É importante, mais uma vez, eu reforço, a questão de ter o processo, os processos dentro da empresa escrito, né? Tanto o processo para manter o padrão de qualidade, quanto o processo para questão de eficiência, né? Porque com a eficiência você ajuda a diminuir os custos aí, né? Com eficiência, você pode ganhar mais tempo, você pode ganhar mais dinheiro com isso, né? É o empreendedor olhar para dentro da empresa, né? O empreendedor sair lá para fora e olhar para dentro da própria empresa dele. Precisa ter isso daí. Isso é uma mudança de paradigma. Quantos de vocês têm os processos escritos? Processo de atendimento ao cliente, o processo de fabricação do produto, os processos administrativos, os processos para prestar um bom serviço. Quantos de vocês têm esses processos por escrito, né? Vocês sabem se os seus funcionários estão tendo eficiência ou não? Com base em quê? Com base em que você sabe se ele está tendo eficiência ou não? Tem alguém para medir? Né? É importante parar para pensar nisso daí, né? Porque às vezes o funcionário ele fica perdido no dia a dia dele, porque não sabe o que fazer, porque as coisas não estão escritas, porque ninguém está medindo, ninguém dá um feedback para ele se ele está fazendo correto ou não, né? Um hangout aqui tem muita ligação com o outro. Semana passada nós falamos questão de liderança e hoje nós estamos falando de processo, mas processos muitas vezes exigem pessoas trabalhando. Você pode até pegar um maquinário que antes você tinha 10 pessoas fazendo um determinado serviço, e com o maquinário você reduz para 2. Entretanto, você vai ter 2 pessoas ali que vão estar pagiando o maquinário e vão estar vendo se esse maquinário está produzindo com qualidade. Se essas pessoas não estão bem treinadas para utilizar esse maquinário e para ver o padrão que você determinou, pode sair um produto de cada jeito também e você tomar prejuízo com isso, né? Então, quando se fala em eficiência, em processos, depende muito de pessoas também. Então é importante estar ligado nisso daí, não é não, César? Legal. É isso aí, Leandro. E aí, você precisa estar ligado a pessoas, é aquilo que a gente falou de liderança, e no final das contas, isso vai se transferir para o final do mês, para o final da tua DRE, para o final do mês da tua empresa, para saber se está sobrando dinheiro ou não. A gente está já chegando no final do nosso Hangout aqui, e lembrando que no próximo a gente vai falar mais sobre essa questão de finanças, de se está sobrando dinheiro ou não, como é que a gente olha, como é que a gente consegue potencializar isso. E, obviamente, que no Turnkey 2018 você vai poder também enxergar muitas dessas coisas dentro de você mesmo, tá bom? O link está aí no nosso bate-papo ali no chat, né? turnkey.com.br/hangout. Lembrando que hoje, até meia-noite, se você comprar o teu passaporte empreendedor, com mais R$1 você leva mais um passaporte básico. Você pode levar um sócio, você pode levar a esposa, você pode levar um gerente, né? Você pode levar uma segunda pessoa que vai te ajudar a virar a chave junto com você. Beleza? O Leandro vai dar um tchau aí para vocês agora. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente divulga para vocês aí o próximo Hangout, vai ser bem bacana. Obrigado por todos vocês que entraram aí. E quem quiser fazer alguma pergunta direto, cesar.desafio@gmail.com. Você manda pergunta lá, a gente vai trocando. Vocês têm meu WhatsApp, manda pergunta no WhatsApp, a gente vai respondendo também. E a gente pode trocar uma ideia no próximo Hangout, beleza? O Leandro está lá a 500 quilômetros de distância de nós hoje. No próximo Hangout a gente vai estar junto de novo, o bate-papo vai ficar mais bacana. Obrigado aí, ó. O pessoal está colocando o meu e-mail e o e-mail do Leandro aí no chat, isso é importante. Uma nota aí, caso vocês tenham alguma dúvida. E a gente caminha junto, beleza? Um abração para todo mundo que estava aí, um abração para o Leandro também. E até o nosso próximo Hangout. Beleza, pessoal. Olha só. Primeiro, vou dizer para vocês aproveitarem a oportunidade que está aí para comprar 2 passaportes, né?
com apenas R$1 a mais, você compra mais um passaporte. Então, é oportunidade que vai até a meia-noite, depois da meia-noite passa, né? Eu digo que oportunidade é um bicho cabeludo na frente e careca atrás. Se a frente passar, não pega mais. Entenderam, gente? Então, aproveita para pegar nos cabelos dessa oportunidade aí e tá lá no Turnkey com a gente, porque lá, gente, mais uma vez eu reforço para vocês, lá no Turnkey, nós vamos ter pessoas que empreendem de verdade, pessoas especialistas em comportamento empreendedor, né? É gente como a gente, é gente que faz, que está fazendo a diferença na própria vida, como na vida dos outros, né? Vamos ter o Geraldo Rufino contando a história dele, dando dicas de como ele superou várias situações na própria vida, né? Como também vamos ter a Paola, o Renato Moraes, o Renato Magieri, o Paulo Patovilla, o Paulo Valeria, a Ana Soria no quadro de empreendedor para empreendedor, né? Nós vamos ter a Kátia Teixeira, junto com a Cristiane, eu e o César e o Cido no quadro Em Frente às Feras, onde nós vamos ter um pitch lá, né? Aproveita essa oportunidade para virar a chave realmente da sua vida, para que em 2018, você entre já em 2018 pensando diferente, com a cabeça diferente, com um olhar diferente para as coisas, né? Para virar a chave da partida e iniciar um ano bacana, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, eu vou dar um 360. Cuidado, gente, dar um 360, você fica no mesmo lugar, entendeu? Você volta para o mesmo lugar que você estava, né? Muito melhor é virar a chave, né? Virando a chave em 2018, você pode fazer a diferença. É uma nova forma de ver, de pensar, de agir, que nós vamos estar passando para vocês lá, né? Então, dia 4 e 5 de novembro, Espaço Guanabara, Campinas. Aproveita essa oportunidade para fechar aí, para comprar 2 passaportes pelo preço de 1. Beleza? Semana que vem vamos ter questões financeiras, né, gente? Que é muito importante aí, né? Quem é que não gosta de ganhar dinheiro? Quem é que não gosta de ter mais dinheiro no bolso? Então, até a próxima semana aí, eu e o César vamos estar juntos, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Um grande abraço.